Trigonometria é a parte da geometria plana que estuda a relação entre a medida dos lados e dos ângulos de um triângulo, seja ele retângulo, seja ele um triângulo qualquer. A trigonometria é a área da matemática que estuda a relação entre a medida dos ângulos de um triângulo e seus ângulos. Temos como principais razões trigonométricas o seno, o cosseno e a tangente, estudados também nos ciclos trigonométricos. As identidades trigonométricas que relacionam as razões trigonométricas entre si. O estudo da trigonometria, quando feito de forma mais aprofundada, ocorre com base nas funções trigonométricas função seno e função cosseno. Ainda que o triângulo seja o polígono mais simples, ele é amplamente estudado. A trigonometria é a área da matemática que estuda e analisa a relação entre os lados dos triângulos e dos seus ângulos. Parece que foi percebido que um triângulo com um ângulo medindo a sempre possui os lados proporcionais entre si. A trigonometria teve seus primeiros estudos relacionados ao triângulo retângulo e só posteriormente foi estudada no círculo trigonométrico e aplicada em outras situações. As razões trigonométricas no triângulo retângulo são conhecidas como cosseno, seno e tangente, sendo que cada uma deve ser aplicada em determinada situação, relacionando os lados do triângulo retângulo. Na trigonometria é essencial lembrar que os lados do triângulo são nomeados. O lado de frente do ângulo é 90 graus e é sempre a hipotenusa, ou seja, o maior lado do triângulo. Note que na imagem a hipotenusa é o lado C, já os lados A e B são conhecidos como catetos, quando analisamos as posições destes lados em relação aos ângulos B e A. Eles recebem um nome especiais quando um lado está de frente ao ângulo. Ele é conhecido como cateto oposto na imagem. O lado B é cateto oposto em relação ao ângulo B, e o lado A é oposto ao ângulo A. Então, ser oposto ou não depende do ângulo que estamos estudando. O cateto que, junto à hipotenusa, forma o ângulo é conhecido como cateto adjacente. Note que o ângulo A é formado pela hipotenusa e pelo cateto B. Logo, B cateto adjacente ao ângulo A. Alongadamente, o lado A é do ângulo B. Sendo cada um dos lados do triângulo, as razões trigonométricas são seno, cosseno, tangente. Assim, para resolver problemas envolvendo a trigonometria, é necessário sempre identificar qual das razões deve ser aplicada naquele contexto. Para isso, basta analisar quais são os dois lados envolvidos em relação ao ângulo. Durante o estudo dessas razões trigonométricas, surge o que chamamos de ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são ângulos comuns em problemas matemáticos e os valores do seno, cosseno e tangente devem ser conhecidos. É preciso entender que os lados de um triângulo retângulo sempre serão proporcionais aos valores da tabela. Quando trabalhamos com ângulos notáveis, quando o problema envolve um ângulo que não seja um dos três ângulos notáveis, podemos consultar a tabela trigonométrica para resolvê-lo. O círculo trigonométrico é um círculo de raio 1, usado na matemática para representar ângulos e valores das funções trigonométricas. Neles colocamos os ângulos começando do zero na direção positiva do eixo x e seguimos no sentido anti-horário. Cada ponto do círculo corresponde a um par de coordenadas que representam o cosseno no eixo x e o seno no eixo y. Isso permite visualizar e calcular facilmente seno, cosseno e tangente para qualquer ângulo. Temos como principais funções trigonométricas seno e cosseno. Elas são conhecidas como funções periódicas, porque de período em período o gráfico comporta-se de forma simétrica. Quando construirmos o ciclo trigonométrico, é possível para todo o valor de x no intervalo 0,2. Encontrar um ponto que represente esse valor, sendo assim, cada número é fracionado a um ponto no plano trigonométrico. O que é a trigonometria? A trigonometria é a parte da matemática que estuda as relações entre os ângulos e os lados de triângulos, especialmente do triângulo retângulo, aquele que tem um ângulo de 90 graus. Um triângulo retângulo tem a hipotenusa,
o maior lado oposto ao ângulo 90 graus, o cateto oposto, o lado em frente ao ângulo que estamos analisando, e o cateto adjacente, o lado ao lado do ângulo que estamos analisando. Razões trigonométricas são 3. As principais são o seno, que soma o cateto oposto e a hipotenusa, o cosseno, que soma o cateto adjacente e a hipotenusa, e a tangente, que soma o cateto oposto e o cateto adjacente. E aqui temos a tabela. Ela resume os valores exatos de seno, cosseno e tangente para os 3 ângulos mais importantes e frequentes nos cálculos, que é o ângulo de 30 graus, o de 45 e o de 60 graus. Essa tabela é crucial porque esses valores são usados o tempo todo para resolver problemas de triângulos e retângulos. Bom dia, pessoal. Eu vou estar falando um pouco sobre a trigonometria. Que nós temos um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o lado maior dele. Os outros 2 lados menores são os catetos. Aqui nós temos a Pitágoras, teorema de Pitágoras, que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado. B é o cateto, C é o cateto e A é a hipotenusa. Temos o cateto oposto e temos o adjacente. Como vamos diagnosticar qual é o oposto e qual é o adjacente? Vamos supor que esse aqui seja eu. Se eu estiver olhando nessa direção, esse aqui vai ser o oposto, esse cateto. E esse aqui vai ser o adjacente. Se eu estiver aqui em cima, esse vai ser o oposto e esse vai ser o adjacente. Vocês conseguiram compreender? Dependendo da posição. A hipotenusa nunca vai mudar de lugar. Ela vai sempre ser essa aqui. Aí vamos para as razões trigonométricas. Temos seno, cosseno e tangente. Aqui no seno temos o cateto oposto e a hipotenusa. E no cosseno temos cateto adjacente e hipotenusa. E na tangente temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Aí nessa soma, cada um com a soma de seno vai ser essa aqui. A de cosseno vai ser essa. A de tangente vai ser essa. Aí vamos aqui para a aplicação. Determine o valor de seno B, cosseno B e tangente B. B, o que eu falo é esse lado. É como se eu estivesse aqui, tá, pessoal? Vamos aqui no seno. Como eu mostrei aqui em cima, é o cateto oposto e a hipotenusa, né? Então vamos aqui. Se eu tô nesse ponto, o cateto oposto vai ser esse aqui. Cateto oposto. Cateto adjacente e hipotenusa. Vou colocar só um i. Então vamos calcular. Cateto oposto é igual a 20. Eu ponho 20 aqui. E cateto adjacente, a hipotenusa é igual a 25. Vou colocar ela aqui. Aí vamos dividir por 5. Simplificar mais. E dividindo eles por 5, vai ser igual a 4 por 5. Esse vai ser o resultado. Agora vamos calcular o cosseno. Cosseno é aqui. Cateto adjacente e hipotenusa. Vamos aqui. Esse é o cateto adjacente e essa é a hipotenusa. Vamos colocar 15 e 25. De novo, vamos simplificar ele.
Dividir por 5. Que vai ser igual a 3/5. E também tem a tangente. Tangente que é cateto oposto e cateto adjacente. Vamos aqui. Apanhar 20 e 15. De novo, vamos por 5. Ficar por 5. Que vai ser igual a 4/3. Esse é o resultado, pessoal. E essa aí foi a explicação. Valeu.